Na vida, todos nos esforçamos por fazer melhor. E às vezes, para alcançarmos os resultados que queremos, nada como fazermos uma pergunta a nós próprios. Estás a dar os passos certos? Não podes ficar mais forte? Conseguir ainda melhor? Uma pergunta pode ser a diferença entre fazer e fazer bem. E entre poupar e poupar bem. Venha ao BES e pergunte se está a acrescentar valor às suas poupanças, escolhendo as mais indicadas para si. Soluções de poupança BES. Mais do que poupar, poupar bem. Tira o melhor do teu esforço. Chamo-me Artur Martim da Silva, mais conhecido por Martim da Silva, simplesmente. Nasci numa pequena aldeia chamada Cabris, freguesia de Serva, concelho da Ribeira de Pena, e é lá que se encontra o Rio Poi. Eu estou mesmo em frente ao Rio Poi, com uma linda paisagem. E nasci em 19 de abril de 1936. Bom, eu vim para a França em 1967. Nessa altura eu era professor já no seminário de Vila Real durante 5 anos, porque eu fui ordenado padre, sacerdote, em 61, e de 62 a 67 fui professor no seminário de Vila Real. E foi por uma sugestão do próprio bispo da diocese que me propôs vir fazer um curso em Paris. Eu era já professor de pedagogia, mas para aperfeiçoar mais os meus estudos e ter outras visões do mundo, então propôs-me vir para Paris. Eu aceitei imediatamente, com a intenção de ficar apenas em Paris 2 anos, depois de um diploma. Afinal, em vez de um diploma, fiz uma licenciatura em Ciências Sociais, e foi nessa altura que eu já tive, felizmente, a bolsa do governo francês, e estava para partir para Portugal, já com o meu bilhete pago e tudo, mas houve portugueses que vieram ao meu encontro a pedir, suplicando mesmo, que ensinasse o português aos filhos para eles não serem como eles, estrangeiros, aqui, quer dizer, em Portugal mais tarde, quando regressassem. E foi assim que eu decidi, renunciando a outras coisas, decidi correr uma aventura, que foi de lançar os cursos de português no Rancy, seguidamente em Meaux. Festejamos ontem no Rancy os 40 anos do ensino. Em Meaux foi no mês de fevereiro. Criei também a Associação de Bom Dia. A minha vida tem sido dedicada essencialmente ao ensino e na cultura portuguesa, língua e cultura portuguesa, e o ensino também na religião. Digo ensino porque eu sempre tomei muito cedo consciência da ignorância do povo em todo o aspecto. A ignorância ao nível da pedagogia, ao nível da cultura, da língua. Muitos não sabiam escrever. Eu recordo-me ainda estudante de escrever cartas a muitas pessoas lá da minha terra, porque elas infelizmente não sabiam escrever. Lia-lhes as cartas e isso tocou-me profundamente. E então um dos meus desejos foi lutar contra a ignorância, tanto nesse aspecto como no aspecto religioso, porque tomei também consciência de que se dizia muitas barbaridades ao nível da religião. A religião que se pregava não era a religião que vem no Evangelho, a religião do amor, da partilha, da dedicação, etc. Pregava-se muito o inferno, não se pregava realmente o céu. Uma das coisas pelas quais eu luto, às vezes nem sempre é fácil, é pela simplicidade e pela sinceridade. Porque eu sou filho, somos 9 irmãos, mas já partiu, mas uma família numerosa. Os nossos pais não tinham grandes meios, mas além de cultivarem os campos, a única coisa que sabiam fazer, eles quiseram dar a cultura aos próprios filhos. E por isso eu sou uma pessoa que procura reconhecer aquilo que fizeram por mim.
e procuro dar aos outros, sobretudo àqueles que mais necessitam, aquilo que eu gostaria ter tido quando era jovem e que infelizmente não tive. Não sei, porque tudo é relativo, qualidades. Bom, sou sincero, sou amigo dos meus amigos e para mim a amizade é fundamental. Mas também uma pessoa que me traia dificilmente será recuperável. Quer dizer, não suporto a traição de uma pessoa. Há um certo ideal de vida, o desejo de comunicação, o mesmo ideal de vida, desejo de comunicação, sei lá, por vezes os mesmos gostos, por exemplo. Eu gosto imenso de tocar viola. Uma das coisas que eu agora ainda faço é ensinar viola, ensino gratuitamente, portanto é uma história de amor, digamos assim, que estamos a realizar. E, portanto, todas as pessoas que gostam, por exemplo, da música ou que gostam da leitura, temos uma certa afinidade, e sobretudo as pessoas que gostam de viagem, de passear, porque é uma das minhas paixões, são as viagens. O passeio quer dizer conhecer terras, conhecer o mundo, conhecer pessoas. Não consigo beber, quer dizer, não me separo, a minha viola para já, o meu carro, e os meus amigos, mas me disse coisas, portanto comecei pelas coisas, mas são as pessoas que mais me ligam, portanto dos meus orgulhos, fierté, em francês talvez fique melhor, é o facto de conservar os amigos da primeira hora, do primeiro momento. O ser humano faz-me pensar já no nosso escritor e poeta Almeida Garrett. O homem é um enigma, é uma das mais belas criaturas, diz ele, em Viagens na Minha Terra, mas é ao mesmo tempo um aleijão. Um aleijão. Quer dizer, hoje o ser humano parece-me que perdeu as referências, les repères. Portanto, aquilo que antigamente orientava e que lhe dava uma segurança de vida, que dava um prazer de viver, que lhe dava a alegria de viver e um espírito de comunicação. Eu acho que entramos realmente numa fase, eu creio que Einstein falou nisso, quando o homem se tornar dependente da cibernética, portanto, da tecnologia, torna-se estúpido. Ele, se me emprega esta palavra, é muito semelhante, não me recordo agora exatamente a palavra, mas dá-me a impressão que chegamos realmente a essa época. Quer dizer, a tecnologia é fenomenal, é extraordinária, mas ela subjuga hoje o homem, e vejo que muitos dos jovens com quem antigamente se podia realmente contar e discutir, hoje é praticamente impossível, porque eles não podem desligar-se do seu telefone, do seu telemóvel, da sua tableta, não é, como se diz, de todas estas tecnologias. Penso que estamos a perder muitos dos valores que criaram realmente a nossa civilização. A felicidade é um estado de espírito de plenitude. Estado de espírito de plenitude quer dizer, não consiste em ter muitas coisas. Para mim, evidentemente que eu já tenho dito,
eu seria mais feliz ainda se fosse o indivíduo que tivesse a casa mais fraca do mundo e o mínimo de bens neste mundo. Quer dizer que eu tenho aquilo que é suficiente, não tenho demais, penso que não tenho demais, que tenho justamente aquilo que é suficiente. E, portanto, mas a felicidade não consiste nos bens, consiste numa visão do mundo, numa utilização dos próprios bens e, sobretudo, na relação que nós podemos criar com as próprias pessoas. Portanto, é um certo bem-estar que nós sentimos, e há certos momentos em que digo, não sei porque é que sou infeliz. Os políticos, está tudo corrompido. Desde Portugal à França e por aí fora. Eu recordo-me ter visto uma reportagem de um creio que é um advogado português sobre a corrupção, e é qualquer coisa de assombroso. Qualquer coisa de assombroso em Portugal, que é um país pobre, um país pequeno, mas que podia estar a um nível muito, muito elevado se realmente houvesse homens políticos que, quando soubessem compreendessem o verdadeiro sentido da política, porque política do grego significa o governo da cidade. E quem diz o governo da cidade significa o governo da gente que habita a própria cidade, e isso significa que eles devem velar por uma distribuição justa dos bens que há no mundo. Justa não significa equitativa, não significa igual, mas significa justa, quer dizer que cada um tenha aquilo que é absolutamente indispensável para viver. Ora, o que é que se verifica é que em toda a parte há sempre aqueles que não têm absolutamente nada e há aqueles que têm realmente tudo. E todas estas restrições que nós vivemos hoje atingem só os pobres, os pequenos, aqueles que mais precisam. E eles, os outros, é dinheiro, mais dinheiro, é fundos. Enchem o fundo dos bolsos com os fundos, com os pequenos fundos dos particulares, das pessoas que nada ou pouco têm. Tenho umas coisas escritas que não publiquei e gostava de publicar, e talvez ainda o faça. Um conto que escrevi já há bastantes anos, mas não publiquei. Uma das mensagens, acho que importantes, seria para os jovens de hoje, que eu ainda contacto frequentemente e vejo que muitos estão completamente perdidos, que não encontram uma solução para os seus problemas, ou seja, para a vida, um projeto de vida. Antigamente fazia-se um curso, era certo que havia realmente uma colocação. Hoje em dia não é assim. Portanto, a primeira seria que não percam realmente a esperança e que transformem, digamos assim, aquelas energias negativas de que estão a rodear e que às vezes os contaminam pelo ambiente em que vivem, em energias positivas, porque o mundo está cheio de possibilidades, mesmo em crise. O que é preciso é conhecer e explorar essas mesmas possibilidades. Tanto para os jovens, para as pessoas da minha idade que se aproximam, aceitar a morte como uma lei natural, porque temos necessidade de dar lugar aos outros e viver o melhor possível cada instante da nossa própria vida e partir tranquilamente, porque quando nós não temos nada de que nos repreendam, quando temos a consciência tranquila, podemos partir em paz.